Fala galera do nono ano, aqui é o professor Fabiano. E hoje a gente vai continuar, né? Eu vou continuar falando para vocês a aula de hoje sobre a Europa, não agora o aspecto físico natural, mas sim a economia do continente europeu. Tá? Inicialmente a gente vê aqui o símbolo da União Europeia. As estrelas são os respectivos países que fazem parte desse bloco econômico regional mais poderoso do mundo. E a sua sede aqui, ó, esse prédio está em Bruxelas, a capital da Grécia, que é a sede da União Europeia. Tá? Então a economia europeia, né, apesar desse continente possuir o maior desenvolvimento econômico, tá, no mundo, tá, isso não tende, né, a conseguir eliminar as desigualdades entre os países nas suas respectivas regiões. A gente tem aí algumas regiões da Europa, né, que tendem a ser mais desenvolvidas no campo industrial, tecnológico, agropecuário, tá, no setor de comércio, tá, por exemplo, a Europa Central, a Europa Ocidental, tá, a Europa do Norte e a Europa do Sul, tá, elas possuem uma economia, um desenvolvimento econômico, um índice de desenvolvimento humano também melhor do que os países do leste europeu. Tá? Por que isso? Porque durante a Guerra Fria, tá, os países do leste europeu eles eram associados à antiga União Soviética, tá, ao sistema socialista. Então esses países do leste europeu hoje eles são mais frágeis, né? Tem uma economia mais vulnerável, né? Um índice de desenvolvimento humano mais vulnerável do que os países das demais regiões da Europa, tá, por ainda sofrerem, tá, por razões históricas, tá, quando esses países eram socialistas, tá? Então esses países estão aí atrás no campo tecnológico, no campo social, econômico, tá? Eles estão muito atrás das demais regiões aí da Europa, né, com seus respectivos países, tá? Porque eles eram socialistas. Aí o socialismo quebrou, tá? Não aguentou aí a economia de mercado do capitalismo, né? O capitalismo, os Estados Unidos venceram o socialismo soviético, a União Soviética se desintegrou. Então muitos países que eram do leste europeu, que são do leste europeu, se tornaram capitalistas um pouco tarde demais, tá? E não aderiram ao capitalismo americano durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar, e tá, recentemente se tornaram aí países capitalistas, mas eles estão muito atrás aí os países da parte central da Europa, norte, sul e oeste desse continente. Então a gente vê alguns países que apresentam aí muitas desigualdades socioeconômicas, tá? Principalmente os países do leste europeu. Então a gente analisando, né, o setor primário, que é o setor extrativista, né, por exemplo, a agricultura, a pecuária, tá, a mineração, são evidentes aí as disparidades de tecnologia, de produtividade e também de produção e até mesmo consumo entre a região ocidental, que é altamente desenvolvida, e as regiões meridionais e oriental, tá, mais tradicionais, elas não são tão modernizadas, tá, no campo agrícola, no campo pecuário e no campo, tá, minerador. Pelo continente europeu ser o mais desenvolvido no mundo, tá, tudo foi graças ao sistema capitalista, tá? Após aí a primeira fase do capitalismo, que foi o capitalismo mercantilista, a era das grandes navegações, né? A segunda fase foi essa aí, a revolução industrial, que foi uma revolução de mudança radical no campo industrial, né? Nasce a indústria, na verdade. O pequeno artesão não tem mais espaço para produzir e confeccionar as suas manufaturas, e aí nasce a indústria trazendo a maquinofatura para acelerar a produção e também, consequentemente, o consumo, para daí obter o seu principal, tá, objetivo, que é o lucro. Então na Inglaterra, no meados do século XVIII, início do século XIX, tá, a Inglaterra começa aí a introduzir a indústria não só no seu território, mas também expandindo para o mundo. Nasce aí a segunda fase do capitalismo, que é o industrial.
Aqui temos uma imagem de antes da Revolução, tá? Grupos de artesãos, né? E confeccionavam produtos de uma forma simples, com um aparato, né? Máquinas na verdade, ferramentas simples, né? E que demoravam, tá? Para elaborar os seus produtos de uma forma mais tradicional. Isso aí é antes da Revolução, a chamada manufatura, tá? Os artesãos fazendo aí roupas, sapatos, dentre outros produtos, tá? De grande utilidade dos ingleses naquela época. Depois da Revolução temos isso aqui, galera. As grandes áreas de fábricas, né, chamadas grandes áreas fabris, né? As fábricas, tá? Com as máquinas de tear mecânico produzindo aí roupas, né? A produção têxtil, que hoje também é muito trabalhada em todo o planeta. Então ali o alfaiate, né, foi aí perdendo espaço para a produção fabril, tá? Das máquinas movidas a vapor, tá? As chamadas máquinas de tear mecânico, produzindo aí diversos tipos de tecidos, roupas, né? A partir daí o alfaiate começou aí a perder seu espaço, tá? E infelizmente, tá? Muitos alfaiates vieram a falir, tá? E até hoje, né? É difícil você ver, não é tão fácil você ver aí alguns alfaiates, né? Que hoje a maior parte das vestimentas são produzidas nos grandes países, né? Chegam nas importações para cá, tá? Tem muitas fábricas também têxteis também que estão quebrando, principalmente por muitos produtos chineses que vão chegando aqui no Brasil e outros locais do mundo. Isso também ajuda a atrapalhar a economia de determinados países quando chegam esses produtos importados, tá? Já prontos. Aqui é outra imagem também, a máquina de tear mecânico, né? Produção têxtil, né? Durante a primeira revolução industrial, tá? Depois tivemos a segunda, a terceira e a quarta revolução, tá? Outra imagem aí da revolução industrial no século XVIII, os operários, né? Até crianças trabalhavam, né? Desumano, né? A produção, as condições de trabalho também insalubres, né? O salário também é muito baixo, tá? Nesse início da revolução, início do campo industrial se desenvolveu na Inglaterra. A Inglaterra aí se torna a maior potência econômica do mundo. Após a Primeira Guerra, ela dá lugar aí para os Estados Unidos, mas foi na Europa, né? Não só a Revolução Industrial, né? Com a Inglaterra, né? Como a maior potência econômica do mundo naquela época, mas houve outros temas geopolíticos, né? Outras grandes revoluções, uma Revolução Francesa, né? Também, Revolução Russa, tá? Houve outros eventos também muito importantes que desencadearam o desenvolvimento, tá? Desse continente, que hoje é o continente mais rico do mundo, tem o bloco econômico aí regional mais importante e influente do mundo, que é a União Europeia, a sua sede em Bruxelas, na Bélgica, né? E a Alemanha hoje é a maior economia desse bloco. Vamos começar falando sobre a Europa Meridional, né? Quando vocês ouvirem meridional, tá? Na geografia é o sul de qualquer parte do mundo, e aqui em especial é o sul da Europa. A Europa Meridional tem sua economia baseada na indústria, destacando-se a Itália, tem grande potencial no setor petroquímico e siderúrgico, com grande influência de outros países como os Estados Unidos da América. Na agricultura da Europa Meridional, destaca-se o cultivo de cereais, trigo, milho e beterraba açucareira, tá? E também o açúcar de beterraba. Nessa região, a pecuária não é muito desenvolvida por causa do clima. Então, a Europa Meridional, ou seja, o sul da Europa, galera, também tem sua economia, a sua economia baseada na indústria, tá? A Itália no setor petroquímico, tá? Que tem grande potencial nesse setor siderúrgico também, explorando muito ferro no seu território, transformando em aço, tá? E com grande influência de outros países aí, como foi falado, dos Estados Unidos, tá? Na agricultura, tá? Da Europa
Europa meridional, ou seja, no sul, destaca-se aí o cultivo de cereais aí, como eu falei, trigo, milho, beterraba, açucareira, tá? Então o clima aí temperado, né, nessa região, principalmente no inverno, não favorece, tá? A pecuária, a criação de animais. Então é uma região aí que tem um setor industrial forte, setor petroquímico, siderúrgico, tá? E o setor já agropecuário, principalmente a pecuária, não é muito favorecido em relação ao clima temperado, né? Principalmente o clima temperado continental, tá? Durante o inverno é muito frio. Agora, Europa Ocidental, né? Entre os países da Europa Ocidental aí destacam-se a Espanha, França e o Reino Unido, tá? Esses que possuem uma população de cerca de 196 milhões de habitantes, ou seja, trata-se da região mais populosa e povoada, tá, deste continente europeu. Destaque-se a Inglaterra, né, pois além de ser o berço da Revolução Industrial, né, ou seja, da segunda fase do capitalismo, ainda é uma das economias mais fortes da Europa. Sua indústria é muito forte e competitiva, principalmente nas áreas de tecnologias e de bem de consumo, tá? Não deixamos aí também de falar da França, também, que é uma economia muito crescente, tá? Muito forte na União Europeia, tá? Então esses países da Europa Ocidental, né, destacam-se aí, além do Reino Unido, né, da Inglaterra, temos aí a Espanha e também a França. Esses que possuem também uma população aí de mais de 196 milhões de habitantes, ou seja, é uma região muito populosa e também povoada em relação à população total e à população relativa. Temos também aí outros países, né, os Países Baixos, né, como Bélgica, Holanda, Bélgica aí, que é a sede da União Europeia, Luxemburgo. Elas compõem também uma das regiões mais industrializadas do mundo. Junto com esses países destacam-se a Benelux, ou seja, a chamada Europa dos Três: Holanda, Bélgica, tá, e Luxemburgo. Foi a partir daí, dessa junção da Benelux, desses três países que eu acabei de falar, que nasceu a União Europeia. Então nessa região aí, além da indústria, destacam-se a produção de energia, a extração de minérios e minerais, o cultivo de cereais e a atividade turística, com destaque para o país chamado Mônaco. Já, galera, a Europa Setentrional, que é o norte da Europa, né? A Europa Setentrional também tem economia baseada na indústria, também aí destacando-se o minério de ferro, o grande potencial hidráulico, né, para a produção de energia elétrica, e a grande produção de madeira, papel e celulose. Tá? Então, o norte da Europa, né, países como Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, esses países aí têm grande potencial hidráulico, né? Claro, fornecendo energia elétrica como sua principal fonte energética, e a grande produção de madeira, papel e celulose. Quanto já a pecuária, a criação de animais, o destaque é a criação de bovinos, que não é muito desenvolvido na região por causa do clima frio. Enquanto as produções agrícolas, destacam-se aí os cultivos de cereais, como batata e beterraba açucareira. Então essa região aí compreende o extremo norte do continente, marcada por temperaturas muito baixas, tá? Toda a Europa, né, tem a sua produção agrícola limitada, tá? A pesca também é muito importante, tá? A extração de madeira, como foi falado aí, celulose, tá? Madeira, celulose, né, como as principais atividades, estão localizados na Europa do Norte Setentrional, tá? São marcados também por altos índices sociais e econômicos. A renda per capita é muito boa, elevada na verdade, né? A expectativa de vida também é muito elevada, tá? A saúde, a educação, a segurança, são países que a taxa de criminalidade é muito baixa. Isso favorece aí, tá, o desenvolvimento não só econômico, mas social para esses países do norte da Europa. Tá? O contra aí é muito frio, né? O frio no inverno é muito, mas muito rigoroso para com as demais regiões, tá, do continente europeu, tá? Porque esses países estão bem em latitudes extremas, né? Próximos a 90 graus ali de latitude, onde chegamos ali ao Ártico, né? Então um clima frio, polar, tá? Em algumas regiões aí, somente nos extremos norte dos países, né? Como a Finlândia, a Islândia, a Noruega, a Dinamarca, né? A Suécia também, assim, o extremo norte desses países aí são muito, mas muito frios, mas no geral,
tá? O clima em todos esses países aí, em toda a região, são muito frios. Agora estamos falando da Europa Oriental, a chamada Europa do Leste. A Europa Oriental tem também sua economia baseada na indústria, produção de energia e de minerais, sendo que alguns países estão enfraquecidos por estarem passando por uma fase de transição entre socialismo e capitalismo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, muitos países que aderiram, né, que foram influenciados durante o mundo bipolar, na Guerra Fria, para a antiga União Soviética, estão sofrendo até hoje, tá, nessa transição. Tá, o socialismo quebrou, né, apesar de ter países hoje que são socialistas, mas estão muito pobres, tá, e passaram para o mundo capitalista, né, passaram por essa transição, tá, trabalhando na economia de mercado, acelerando a produção, a tecnologia, o consumo, mas infelizmente os países do leste europeu estão muito atrás dos países da parte setentrional, meridional, centro e ocidental do continente europeu. Então os destaques da indústria oriental são a de Moscou e São Petersburgo. Moscou, a capital da Rússia, da Federação Russa, né? E São Petersburgo também, tá? A siderurgia e a indústria de base, tá? A exploração de ferro e a transformação em aço. Na agropecuária, a maior parte do seu espaço é ocupado por cereais, principalmente o trigo, que se adequa muito ao frio, né? Em climas mais frios, temperados, frios, né? Dentro da área agrícola destaca-se a criação de rebanhos bovinos, suínos e ovinos, tá? Então esses países aí, todos eles, tá, formavam aí a ex-União Soviética, tá? Por exemplo, a Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, tá? Uzbequistão eram antigos países que eram antigas repúblicas socialistas soviéticas, mas também temos outros países que eram socialistas, tá? Até aí o final da década de 90, tá? Era a República Tcheca, tá? Hoje é a República Tcheca, antigamente era a antiga Tchecoslováquia. Temos a República Tcheca, a Ucrânia, a Polônia, a Hungria, a Geórgia, o Azerbaijão. Esses países, né, possuem índices sociais e econômicos inferiores ao restante da Europa e ao longo de sua história foram marcados aí por diversas crises econômicas. Agora vamos falar sobre a Europa Central, tá, galera? Na Europa Central, em relação à economia, destacam-se aí indústrias de equipamentos em geral. É uma das áreas mais ricas em carboníferas, ou seja, com forte concentração de siderúrgica, mecânica, mas com grande destaque para a Alemanha, com indústrias siderúrgicas, maquinária, química, automobilística e eletrotécnica. Sendo assim, uma grande potência mundial e se apresenta baixa produtividade agrícola. Fato que se vem se modificando com as técnicas mais aprofundadas, a mecanização, a tecnologia, tá, vai evoluindo no campo, tornando ela ainda mais e mais agrícola. Então a Alemanha aí, né, e também a França, né? A França, apesar da França não ser parte da Europa Central, tá, a Alemanha e França, elas passaram por problemas muito grandes, principalmente após a Segunda Guerra, tá? E com isso, tá, a Alemanha e a França, ela tem um solo muito rico em ferro, em petróleo e carvão mineral. Isso também ajudou a salvar esses países, tá, com a indústria de bases, e a partir daí, tá, a Alemanha e a França se reergueram após a Segunda Guerra Mundial, que estavam arrasadas. A agricultura da Europa Central tem como principal produção a de cereais, de beterraba açucareira, a pecuária dominante é a de bovinos para a produção, tá, de laticínios, mas também se destaca na criação de suínos, ou seja, de porcos. Então, galera, a Europa Central, né, é uma área aí, tá, desse continente da Europa, né, onde o comércio é intenso, a rede rodoviária, ferroviária, terrestre é a mais densa do planeta, tá? As trocas e o comércio se dão de forma muito rápida e dinâmica. Nas demais regiões, embora não possuam uma rede viária, né, tão densa, ainda é bem acima da média do restante do mundo em relação aos continentes, pois nenhum habitante de uma região medianamente importante deixa de contar aí com uma linha férrea ou rodovia próxima de si mesmo. Devido ao seu perfil aí acidentado, né, do ponto de vista geográfico, tá, a Europa possui muitas baías e portos naturais. Este particular permitiu historicamente o desenvolvimento da vocação marítima dos habitantes do litoral. Os portos mais movimentados são de Roterdã, na Holanda, Antuérpia, na Bélgica, Le Havre, Marselha, na França,
Londres, na Inglaterra, Lisboa, em Portugal e Gênova, tá? Na Itália. Os aeroportos também são os mais movimentados da Europa. A gente pode colocar aí também na parte leste, né, de Moscou, tá? Na Rússia, Londres, tá? Já na parte ocidental, Paris também na parte ocidental, na França, em Frankfurt, na Alemanha, na parte central, na Europa Central. Todos eles são os mais movimentados do mundo, além da indústria turística, né, em direção ao mar Mediterrâneo, tá? Faz da aviação comercial também a região mais movimentada do mundo, sendo imensa a quantidade de turistas que visitam, que transitam, né, tá, nos aeroportos europeus para visitar aí essas paisagens, tá, muito importantes no continente europeu no geral, né? Não só na Europa Central, mas no sul, no norte, a parte oeste, leste e central também do continente europeu. Então, galera, é só isso aí a aula de hoje. Falei um pouco aí sobre os aspectos econômicos de cada região da Europa, de acordo com seus países mais destacados, né? Tanto do norte, do sul, parte central, leste e oeste, tá? Vocês vão fazer leitura aí das páginas que eu vou deixar aí discriminadas na plataforma, e as atividades também, tá? E qualquer dúvida que surgir, entre em contato comigo, tá? Para a gente tentar sanar e resolver, tá? Em relação também aos exercícios, tá? Para comigo aí, a gente tenta aí ter esse feedback aí de troca, né, de informações durante a aula, tá? E ficaria aguardando as atividades concluídas e, tá, posteriormente na próxima aula eu trago para vocês a correção, ok, galera? Então, boa aula para vocês, bons estudos e até a próxima.